O Corinthians deu um passo importante para se sagrar campeão paulista ao vencer o Palmeiras por 1-0 no duelo de ida da decisão. Somado ao resultado positivo na casa do arquirrival, o Timão tem o retrospecto como mandante sobre o comando de Ramon Dias, como trunfo para quebrar o jejum de 6 anos sem troféus no próximo dia 27, na Neoquímica Arena. Desde a chegada ao clube, o argentino possui 27 partidas no comando do time na Neoquímica Arena e apenas uma derrota, 2-1 para o Red Bull Bragantino, em duelo eliminatório pela Copa Sul-Americana, em agosto do ano passado, e que terminou com a classificação do Timão nos pênaltis. O argentino soma 18 vitórias e 8 empates neste período de mais de 200 dias no comando do Corinthians. O aproveitamento é de quase 77% dos pontos desde o começo do trabalho no clube. A conta sobe para 19 resultados positivos, se inserir a vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense, que teve Emiliano Dias no banco de reservas devido à expulsão de Ramon no jogo anterior, contra o Botafogo pelo Brasileirão de 2024. Somente nesta temporada, o aproveitamento ultrapassa os 93%, número ainda melhor na comparação com a soma do ano passado. Em 2025, o Corinthians de Ramon Dias está invicto na Neoquímica Arena, com 9 vitórias e um empate em 10 compromissos. O retrospecto extremamente positivo serve como exemplo para a decisão do Campeonato Paulista. Com a vitória como visitante no Allianz Parque, o Timão depende de apenas um empate dentro de casa para se sagrar campeão. Ramon Dias e a equipe conquistaram o direito de decidir a competição em casa pela melhor campanha durante o estadual.